Imagine a seguinte situação. Você está, assim como eu, caminhando na rua, caminhando de casa, do trabalho, de algum compromisso importante, quando, de repente, é só isso que você consegue ver. Essa é a situação experimentada pelos personagens do livro Ensaio sobre a Cegueira, que faz parte da seleção de leituras obrigatórias do vestibular 2018 da UERJ, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Ensaio sobre a Cegueira foi publicado em 1995 pelo escritor português vencedor do Nobel de Literatura José Saramago e narra a evolução de uma cegueira que se espalha por uma grande cidade não determinada no livro, o que faz com que essa história aqui possa ser ambientada em qualquer lugar do mundo. Tudo começa quando o homem fica repentinamente cego enquanto espera a abertura de um semáforo dentro de seu carro. A partir daí se inicia uma cadeia sucessiva de casos de cegueira a partir de pessoas que tiveram contato com esse primeiro cego. Logo fica claro que essa não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca, como se o indivíduo tivesse mergulhado em um grande mar de leite, diferentemente da cegueira comum que é marcado pelas trevas, pela ausência total de luz. Um dos afetados é um oftalmologista que fica cego horas depois de ter examinado o primeiro cego, e é ele quem alerta as autoridades sobre essa estranha epidemia de cegueira. Temendo um contágio em massa, o governo decide colocar os primeiros cegos identificados e aqueles que tiveram contato com eles em quarentena dentro de um manicômio desativado, dividido em duas alas, uma para os cegos e outra para aqueles que tiveram contato com os primeiros cegos. No local, eles se veem confinados sem qualquer tipo de assistência médica, contando apenas com um precário fornecimento de alimentos e produtos de higiene. O exército assume a função de guarda, com ordens para poder atirar em qualquer um que tente se evadir do local. Entre os cegos está a esposa do médico oftalmologista, que na verdade se passa por cega para poder acompanhar o marido nessa quarentena, e com o passar do tempo ela acaba se tornando a única testemunha ocular da degradação desses confinados. Existe uma controvérsia quanto ao gênero a que pertence esse livro. Algumas pessoas defendem que Ensaio sobre a Cegueira é um livro de ficção científica, mais precisamente uma ficção científica social, mas na minha opinião esse livro se encaixa melhor no gênero de distopia, porque é fácil identificar aqui elementos comuns a esse tipo de literatura, como por exemplo crítica social, exploração da estupidez coletiva e principalmente a projeção de uma sociedade desconstruída. Esse livro apresenta as mesmas características marcantes da escrita do Saramago, com um texto desenvolvido através de uma descrição fluida que mistura os discursos direto e indireto, sem uso de recursos como travessão, além de regras de pontuação bem particulares e totalmente avessas à norma culta. No início isso pode causar uma certa estranheza no leitor, mas conforme a gente vai avançando na leitura, acaba se habituando às peculiaridades dessa narrativa do Saramago. Uma coisa interessante nesse livro é que os personagens não possuem nomes, eles são identificados por características físicas, graus de parentesco e até mesmo profissões. Eles são o primeiro cego, a rapariga de óculos, a mulher do médico, o menino estrábico e por aí vai. Também não existem descrições físicas que auxiliam o leitor a criar na mente como esses personagens são, o que de certa forma faz com que a cegueira dos personagens ultrapasse a barreira do livro e também seja imposta ao leitor, que precisa utilizar a imaginação para poder criar uma imagem para esses personagens. Da mesma forma que os personagens do livro também precisam utilizar a imaginação para poder criar uma imagem das pessoas que eles estão convivendo naquele confinamento, que são pessoas desconhecidas deles. Sob o ponto de vista da mulher do médico, a única personagem a manter a visão ao longo da trama, somos conduzidos por um verdadeiro cenário de horror. Ela se torna a testemunha ocular da degradação que se instaura naquele confinamento com o passar do tempo, presenciando uma verdadeira desconstrução da identidade humana, praticamente uma regressão na escala evolutiva, com seres humanos reduzidos praticamente aos estágios primitivos de comportamento. Com esse experimento literário, Saramago denuncia a fragilidade da organização da nossa sociedade, uma
vez derrubada, ela revela a verdadeira face do ser humano, uma reunião de desejos primitivos que são somente contidos por regras repressoras às quais nós somos socialmente impostos. Sem elas, perdemos totalmente a noção de coletividade e o que passa a valer é a lei da selva, onde somente os mais fortes sobrevivem. Ensaio sobre a Cegueira é sem dúvida um dos melhores e mais contundentes livros que eu já tive a oportunidade de ler até os dias de hoje. Ele é repleto de episódios que provocam a repulsa e a indignação no leitor. Descaso, preconceito, homicídio, estupro coletivo são temas e situações vistas nesse livro que chocam exatamente pela vaga possibilidade de serem palpáveis, reais. Temos aqui um assustador retrato de quão frágeis são os alicerces que sustentam a nossa sociedade. É um livro provocante que nos desafia a refletir sobre a humanidade e o egoísmo impregnado em nossa sociedade, além de ser uma grande alegoria sobre como, mesmo inconscientemente, as pessoas tendem a não enxergar nada além do que lhes é conveniente. Ensaio sobre a Cegueira foi adaptado em 2008 para o cinema pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles, com o roteiro de Don McKellar. O filme teve cenas gravadas em Toronto, no Canadá, São Paulo e Osasco, aqui no Brasil, e em Montevidéu, no Uruguai. Somehow that patient infected me. That's impossible. Nobody goes blind like that. Ao misturar as imagens gravadas nessas diversas cidades, Fernando Meirelles consegue manter o anonimato sobre onde se passa a história, exatamente como no livro. A fotografia apresenta um efeito esbranquiçado ao longo de todo o filme, que é claramente uma alusão à cegueira branca sofrida pelos personagens. Mas, como acontece em qualquer adaptação, algumas partes do original ficaram de fora, até mesmo porque seria praticamente impossível transpor todo o conteúdo das 310 páginas do livro para um filme de 2 horas. Mas, sem sombra de dúvida, a essência e o sentido objetivado por Saramago na sua obra encontram-se presentes nessa adaptação. Claro que o filme é bem menos impactante que o livro, mas serve como um excelente complemento visual para o universo criado aqui por José Saramago. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero explicar o motivo da minha ausência aqui no canal durante o mês de setembro. O que aconteceu foi o seguinte: no último dia da Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, dia 10 de setembro, eu peguei uma virose muito forte, que acabou me deixando com a voz bastante prejudicada. Então eu não tinha voz para poder gravar vídeo. Foram 2 semanas até eu conseguir finalmente me recuperar. Mas aí acabou coincidindo com a chegada dos novos móveis aqui do meu quarto. Vocês devem ter notado a mudança aqui no cenário com essas novas estantes. Então, durante esse período, meu quarto ficou muito bagunçado, tudo espalhado, eu não tinha condições de gravar vídeo nessa semana que eu já estava recuperado. Com isso, só consegui voltar a gravar vídeos aqui pro canal agora nessa primeira semana de outubro. Pro pessoal que está acompanhando os vídeos da série sobre as leituras obrigatórias do vestibular 2018 da UERJ, houve também uma alteração de cronograma. O vídeo sobre o ensaio sobre a cegueira era para ter entrado no canal no final de agosto, mas eu acabei não conseguindo gravar o vídeo a tempo antes do início da Bienal do Livro. Com isso, eu tentei adiar ele para o final de setembro, mas com toda essa situação, acabei não conseguindo colocar, só agora que esse vídeo está entrando aqui no canal. Com isso, a resenha do Dom Casmurro, que estava originalmente prevista para o final de setembro, automaticamente deveria entrar no final de outubro, mas no dia 31 de outubro eu já tenho um vídeo programado aqui para o canal com a temática do Halloween. Por isso, eu vou colocar o Dom Casmurro aqui no canal no dia 3 de novembro, sexta-feira. Então fiquem ligados que no dia 3 de novembro a gente fecha a série de leituras obrigatórias da UERJ aqui no canal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!